Estamos de volta aqui para mais um bloco do Roda de Entrevista, que hoje está falando do seu direito à saúde. Estamos conversando com a doutora Ana Lúcia Amorim, que é advogada especialista nesse assunto. A colega Tatiana Takeda quer começar esse bloco. Doutora, fala um pouquinho para a gente sobre as principais polêmicas em razão das determinações da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Tatiana, a agência ela veio para regulamentar essa relação de consumo entre os planos de saúde e os consumidores. Eu creio que ela se esforça para ajudar o consumidor, mas em muitos casos ela acaba prejudicando. Eu posso dar um exemplo. Em relação a um quimioterápico, por exemplo, o everolimus, que está na lista da ANS, em uma resolução da ANS, ela diz que o paciente, o beneficiário do plano de saúde, terá direito a esse quimioterápico oral somente em alguns casos de câncer. Então, se eu tiver um câncer que não está elencado naquele rol e o meu médico me prescrever, o meu plano de saúde não vai cobrir. Eu vou ter que pleitear na justiça o acesso a essa medicação. Então, infelizmente, a ANS ela é benéfica ao consumidor até certo ponto. Ele consegue caminhar com o consumidor até certo ponto, depois não. Outro exemplo que eu posso dar é com relação ao idoso. Antes do Estatuto do Idoso, os planos de saúde tinham 7 faixas etárias para reajuste dos planos. Com o advento do Estatuto do Idoso, foi definido que pessoas a partir de 60 anos são idosas, então eles estão sobre o palio do Estatuto do Idoso. A última faixa etária para reajuste passou a ser 59 anos. Então, eles já fazem um reajuste antes da pessoa completar os 60 anos para fugir da proteção do Estatuto do Idoso, que diz que os planos de saúde não podem fazer discriminação ao idoso com relação aos reajustes das mensalidades. Então, infelizmente, a ANS ela é benéfica para muitos e para outros eu creio que ela faz com que o paciente tenha que buscar a justiça. Certo. A senhora estava falando a respeito dessa questão dos idosos, a gente percebe que o valor que eles pagam é extremamente caro, né? Eles pagam muito alto pelo plano de saúde, uma mensalidade do plano de saúde, imagina a mensalidade de uma faculdade, talvez mais caro até do que isso, dependendo da idade. Então, eles só podem reajustar até os 59 anos. Depois disso, não pode, o plano de saúde não pode reajustar mais, é isso? Com relação à idade, não. E aí são reajustes normais, como para todos nós. Porém, eles já fazem esses reajustes antes, né, que é a última faixa etária entre os 56 e os 59 anos. Então, o que acontece? O consumidor ele terá que entrar na justiça e fazer como uma espécie revisional desses valores que ele está pagando, que inclusive eles aplicam taxas em cálculos que o consumidor ele não fica esclarecido, fórmulas que um leigo não consegue entender e que ele consegue entender o seguinte: chegou um valor absurdo na minha casa, o que está acontecendo? E ele pode, por exemplo, o plano de saúde, ele pode simplesmente achar que você não tem interesse para ele, para o plano cobrir o seu tratamento mais, e ele não te quer mais como cliente. Ele pode te riscar da lista dele? Não, ele não pode fazer isso. Essa rescisão unilateral que você fala, Marília, é só em casos de fraude do consumidor ou em casos de inadimplência. Porém, faço a ressalva, a inadimplência deve ser por mais de 60 dias, pode ser corridos ou não, alternados, e o consumidor ele deve receber na sua casa um comunicado que ele terá o seu plano cancelado. Esse comunicado não deve vir junto com o boleto de pagamento do plano de saúde. É um comunicado que deve vir à parte para chamar a atenção do consumidor para aquela notificação que vai tolher o direito dele e deve explicar o motivo. Você está inadimplente nos meses tais e tais. Por exemplo, uma pessoa usa muito o plano de saúde, ele está reiteradamente muito doente. Por conta desse uso excessivo, às vezes, ele não pode ser excluído do plano. Não, ele não pode ser excluído do plano de saúde por causa disso. Agora tem uma questão também, por exemplo, se a pessoa chega num consultório médico ou vai fazer um exame e de repente ela chega ali e descobre que o plano de saúde dela não está válido. Isso acontece muito, infelizmente. O que pode acontecer? O que precisa fazer? O consumidor, ele acabou de sofrer um dano moral. Esse exemplo seu é um caso típico de dano moral. Ele deve pleitear na justiça a sua reintegração a esse plano, esse cancelamento unilateral, e também pode pleitear os danos morais por ter passado esse vexame no consultório ou no atendimento em se ver no momento que ele confiava
em ser atendido pelo plano e não foi. Por exemplo, a ANS, a gente vê muita notícia de que ela suspendeu a venda, a comercialização de muitos planos de saúde porque encontrou algumas irregularidades. Nesse tipo de caso, a ANS tem a obrigação de avisar um cliente daquele plano de que o plano está suspenso? O plano, nesse caso, Marília, ele não está suspenso. O que está suspenso é a venda. Ele não, como ele tem tratado, entre aspas, mal o consumidor que já faz parte daquele plano, como medida punitiva, a ANS barra novas vendas. Então, ele não vai poder colocar no mercado mais durante um certo período a venda do seu plano de saúde. Mas os clientes que já que já contrataram aquele plano, o atendimento ele deve ser Eu sei porque continuado. eu noticio às vezes no Rota Jurídica essas decisões da ANS e aí muita gente comenta, fala, e agora? O que é que eu vou fazer? Será que eu vou ficar sem atendimento? Então, isso não acontece. Não acontece. A ANS, ela garante ao consumidor o tratamento, a prestação de serviço continuada. Né? O que o plano de saúde, quem foi punido ali é o plano e não o consumidor. Voltando à questão de cobertura, a senhora pode falar um pouquinho para a gente a respeito de algumas cirurgias mais peculiares, como é o caso de cirurgia bariátrica? Sim. A cirurgia bariátrica ela deve ser coberta pelo plano de saúde, se indicada pelo médico. Porém, esse tratamento ele só vai completar em muitos casos quando o paciente passar pela cirurgia de retirada de excesso de pele. É uma cirurgia plástica, mas nós devemos entender que existem basicamente 2 tipos de cirurgias plásticas, a estética e a reparadora. A retirada desse excesso de pele é considerada cirurgia plástica reparadora, que vai concluir aquele tratamento da cirurgia bariátrica e deve ser coberto pelo plano de saúde também. Ou seja, tanto a bariátrica quanto a cirurgia de excesso de pele são obrigatoriamente cobertas pelo plano, porque a cirurgia plástica ela é entendida como reparadora, como o mesmo caso que acontece com as mulheres em tratamento de câncer de mama e que vê suas mamas sendo retiradas por questões de tratamento, então a colocação daquela prótese, ela não é estética, ela é reparadora, ela vai devolver a identidade feminina daquela mulher que foi entre aspas, retirada pela retirada da mama. Agora, muitos planos de saúde se negam a fazer essas cirurgias. Sim, existem negativas com relação a isso, fazem pela metade. Infelizmente, eu tenho que dizer que muitos médicos, também cirurgiões plásticos, se negam a atender de maneira integral a mulher pelo plano de saúde. Infelizmente, isso acontece aqui em Goiás, de mulheres serem credenciadas ao plano de saúde. Você vê ali uma lista de cirurgiões plásticos que são credenciados a esse plano de saúde e ele, em consultório, se nega a atender a paciente de maneira integral, cobrando por fora. E, doutora, a gente está falando do plano de saúde, mas e o SUS? A gente vê também no judiciário muitas ações contra o Estado, contra os municípios, para que seja custeado esse tipo de cirurgia. É frequente o poder público se negar a fazer cirurgias bariátricas, cirurgias plásticas reparadoras? Sim. Acontece que com o advento da Constituição Federal, nós tivemos um serviço público de saúde de maneira integral e universal. Porém, o Estado ele não consegue atender isso a contento. Então, as filas são aumentadas, as pessoas sofrem por falta de atendimento e, infelizmente, essas cirurgias não são feitas a contento, porque uma pessoa que geralmente tem a prescrição de uma cirurgia bariátrica, ele deve ter problemas cardíacos, de mobilidade, uma série de problemas que deverão ser reparados pela cirurgia bariátrica. Infelizmente, o direito no papel ele é muito bonito. Nós temos até pelo SUS o atendimento de home care. A Lei 8080, no seu artigo 19, contempla o atendimento de home care pelo SUS. Você veja bem. Uhum. E hoje você chega para ser atendido por um especialista, um cardiologista, um pediatra, e você não consegue. O próprio médico, ele trabalha em situações indignas no sistema público de saúde. Então, a lei é muito bonita, a intenção do legislador é importante, é nobre, porém, as coisas não caminham como deveriam ser. Agora, nesse sentido, por exemplo, se a pessoa se acha no direito de entrar na justiça, por exemplo, contra o serviço público, essa demanda ela é respondida mais rapidamente ou deve existir uma diferença muito grande entre quando a pessoa entra contra um médico ou contra um plano de saúde, entra com o SUS, Isso. Né?
os planos de saúde, eles costumam cumprir as determinações judiciais. Agora, o Estado é mais complicado. Na questão de falta de leitos? Falta de leitos, falta de medicação, falta de profissionais, é muito complicado. Então, infelizmente, até muitas vezes a própria medida judicial, a determinação judicial, muitas vezes ela é descumprida pelo Sistema Único de Saúde. A gente vê muito aí essa questão da judicialização da saúde. Existe até um nome para isso, né? Que a gente vê as pessoas que precisam de um medicamento de alto custo, que precisam de um leito de UTI, tantas delas, muitas, a gente vê no noticiário sempre, as pessoas que precisam de um leito de UTI, que precisam de vários, por exemplo, de um medicamento, e tem que entrar na justiça para conseguir isso, porque o serviço público não consegue dar conta, né? Exatamente. Isso é uma coisa que, para nós que advogamos nessa área, é algo que nos aflige bastante, porque a gente trabalha no sentido de conseguir a determinação judicial. Muitas vezes nós conseguimos, os juízes eles são sensíveis aos pacientes que não têm condições financeiras e precisam de um atendimento com urgência, porém, muitas vezes essas determinações judiciais elas não são cumpridas a contento. Sim, doutora, diante essa falta de medicamento, de leitos, né, geralmente o cidadão comum ele não sabe como proceder, né? Ele vai ao Ministério Público, ele procura a defensoria ou ele vai procurar um advogado particular? Se ele não tiver condições financeiras de arcar com as despesas de um advogado particular, ele pode procurar o Ministério Público ou a Defensoria Pública, sim. Olha, a gente vai fazer mais um breve intervalo aqui no Roda de Entrevista. Você já viu que hoje está bem informativo, muita coisa para você aprender e colocar em prática na sua vida, precisando de saúde. A gente volta já aqui com o Roda, hoje conversando com a doutora Ana Lúcia Amorim. Até já.